Os É padrões isso aí. culturais e os estímulos que têm sido dados no Brasil desde a República e de uma forma mais intensa, desde a Rede Globo, Folha, tem uma parceria muito grande ali, família Frias, família Marinho. Eles fazem muitos negócios juntos, inclusive. Houve uma deterioração gigantesca no Brasil, monstruosa, monstruosa. Houve um fator também que foi o Brasil se tornar um país de máfias. Máfia, máfia mesmo. Hoje o Brasil já tem. O PCC já é uma máfia estruturada. Já tá dentro do governo, né? É impossível ter a quantidade de roubo de celular, roubo de carro, transporte de drogas pelo Brasil sem envolvimento do topo. Tá? Podemos falar sobre isso também, mas é importante ter em perspectiva. O Brasil como nação faliu, está falida, é uma nação falida. Você comparado a outros países, o Brasil está ficando para trás. Hoje, o Brasil já tem uma renda per capita, na média, o brasileiro já é mais pobre do que a média do mundo. É muita derrota. O Brasil sempre esteve entre os melhores países da América Latina. Quanto é a renda dos melhores países da América Latina? É 20 e poucos mil dólares por pessoa. Quanto é a renda atual do Brasil? Menos de 10 mil. Derrota Parece total. Que a gente só perde para... Só ganha da Venezuela agora, se não me engano. Eu acho que o Brasil vai ser passado pelo Peru, Peru ainda não passou, a Bolívia. Acho que talvez o Paraguai já tenha passado. A Argentina afundou muito, mas eu acho que ainda está acima. Então, assim... Mas o Brasil sempre esteve lá entre os melhores países. Quais eram os melhores países da América Latina inteira, historicamente? É Argentina e Cuba. E Brasil. Então, assim, é uma derrota muito grande. A República é consequência. Essa fase final da República, eu acho que a gente está na fase final da República de Deodoro. Ela é uma tragédia. Do ponto de vista cultural, que a Rede Globo e a Folha nos impuseram, né? Você vê da música, não, a música brasileira é a melhor música do mundo, tal. Você teve aqui o Tom Jobim. Sim. Maravilha, você escuta o Tom Jobim, você escuta o Vila Lobos. Agora, tirando isso, aí que Caetano, que Chico, que Gilberto Gil, não escuta nada. E só vem degringolando, né? Só vem piorando isso aí. Na parte suja da cultura mundial, eventualmente aparece uma imundície nossa, mas o Brasil, tá cada vez mais escanteado. Tem uma imagem, geralmente, assim, ainda boa, mundial, mas está afundando, principalmente em função dessa parte do tráfico, né? Mas como o Brasil imagem boa em qual sentido? Como que você acha que... Quando que o Brasil tem uma imagem boa no mundo? O que é positivo nosso para eles? O que eles veem e falam, o Brasil é bom nisso, hein? Vamos... O Brasil é um gigante. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país que tem metade do continente sul-americano. É o terceiro maior país das Américas, é menor que o Canadá, menor que os Estados Unidos, é o Brasil, mas o Brasil é muito grande. E tem 200 milhões de habitantes. Ele não é um país que massacra os povos e países ao redor. É um país com uma história. E o Brasil é gigante, é grande, em função do Império. Não foi a República que fez isso. Eu tô pensando nisso. Nada do que você tá falando aí é mérito nosso, né? A construção da imagem é mérito. Teve um monte de fundadores da nação brasileira que se preocuparam em manter o Brasil unido, evitar que o negócio deteriorasse completamente. Houve um planejamento grande, um esforço pessoal heróico. Uma das pessoas mais vilipendiadas da história do Brasil é o Pedro I. O cara tinha 20 e poucos anos, e pegou um rabo de foguete onde os países do mundo inteiro estavam se desmanchando com Napoleão. Das monarquias continentais, o próprio Napoleão falou, o único que me enganou foi o Dom João, o resto tudo ele derrubou. E aí, quando ele derrubava uma monarquia continental, as colônias todas desmanchavam, espalhavam, era um movimento de ruptura mundial, de transformação muito intensa. Ele, o Dom João, junto com Pedro II, decidiram administrar aquele momento. A nação luso-brasileira, onde o Brasil era a sede do Império. É importante as pessoas terem isso. O Brasil
Era a sede do Império. O Rio de Janeiro era a sede. Onde é que estava o Tesouro Nacional? Estava no Rio. Onde estava a biblioteca? Estava no Rio. Onde estava a família real? Estava no Rio. Estava tudo no Rio. Os impostos iam para o Rio. As colônias mandavam para o... Quem administrava as colônias da África, Angola, Moçambique, era muito brasileiro da Bahia, cara. Então, assim, tem muita mentira foi contada. A escola conta totalmente o contrário, né? A escola fala que Dom Pedro, Dom João era tudo vilão do Brasil, né? Que os caras exploravam o Brasil. Na escola você aprende o inverso disso aí, né? E o Pedro I, ele tinha 20 e poucos anos, imagina, 20 e poucos anos. E aí, mas ele era mulherengo. Imagina, ele era um cara... Ele tinha o que o Nietzsche, Friedrich Nietzsche falava, né? Ele tinha um desejo de poder, ele tinha uma força interior muito grande, o Pedro I. Mas amava o Brasil, né? Tinha amor no Brasil. Ele tinha uma coragem física muito grande, né? Ele tinha uma coragem, ele era uma pessoa corajosa. Fisicamente, ele quando... A história é fantástica, né? Então ele pega um mundo em ebulição e o pai e ele administram para a nação luso-brasileira não desmanchar, não ter um banho de sangue, como foi no Império Espanhol. Uhum. A família real espanhola foi destroçada pelo Napoleão e ali virou um monte de republiqueta, com um monte de pilantre, picareta comandando. Foi muito ruim. Eles administraram essa transição dentro do possível. O Pedro I tinha 20 e poucos anos. Daí o irmão dele, o Dom Miguel, ele vai dar um golpe em Portugal e assume para ser um ditador, um monarca absolutista, né? O Pedro vai para Portugal, ele vai para Portugal, lá ele é Pedro IV, né? Pega o dinheiro dele, pessoal, as joias da mulher dele, da segunda mulher dele, ele coloca no prego, coloca como garantia, pega empréstimo para fazer uma armada e lutar no Porto contra o irmão e libertar Portugal. As pessoas não sabem, ele era um excelente músico, Claro. Excelente, não era mais ou menos, excelente músico. Ele compôs não somente o hino da independência, que era o hino nacional, que é boa música, ele compôs o hino da Carta, que era o hino de Portugal. Escutem a melodia, vocês vão ver, a Leopoldina, a gente calhou de ter bons imperadores. Se você me perguntasse assim, se fossem os Habsburgo da Rússia, lixo, um horror, demônios, assassinos. Agora, Pedro I, Pedro II e Leopoldina, e depois Isabel, é o que tem de melhor. O Pedro II não é que ele foi o melhor governante do Brasil. O Pedro II provavelmente é um dos melhores governantes da história da humanidade. Que isso? Quando ele veio aqui, ele foi o primeiro chefe de governo a visitar os Estados Unidos. Antes de qualquer regente europeu, o primeiro regente estrangeiro a visitar os Estados Unidos foi o Pedro II. Quando ele chegou aqui, os americanos se encantaram com ele e pediram para ele concorrer para a presidência. Inclusive, ele recebeu um monte de votos. Teve um county aqui, na Nova Inglaterra, que ganhou. Ele ganhou a presidência. O pessoal, mas eu não sou, cara. Não, a gente vai botar teu nome aqui. Caraca. E ele ganhou. Entendeu? Então, assim, foi um estupro que aconteceu. Aí, o que aconteceu? Os milicos deram um golpe, começaram a roubar, fizeram aliança com o centrão corrupto, que eram os oligarcas, e ficaram, isso foi a República do Café com Leite, ficaram nessa, a gente rouba aqui, depois vocês roubam ali, rouba aqui, passa para cá. Então, quantos não foram corruptos? Que eu saiba, o Floriano não foi corrupto, o Floriano sucedeu o Deodoro, mas era um assassino, um fascínio. Talvez o Prudente de Moraes. Depois, o sobrinho do Deodoro volta para fechar a República do Café com Leite, que é o Hermes da Fonseca. É uma tragédia. Aí você tem depois um golpe, também com apoio de 2 generais do Rio de Janeiro, que colocam Getúlio para ser ditador do Brasil por 16 anos. O Brasil foi, desculpa o termo, não sei nem se... Foi uma violência gigantesca, com mentiras, né? Então, cria-se a figura, nada contra o Tiradentes, mas o Tiradentes não era um movimento nacional pela independência do país. Quem fez a independência do país
Ela foi articulada para evitar que a nação se dissolvesse, se desmanchasse. Então, Dom João volta para Lisboa para tentar manter as coisas, mas estava muito convulsionada. Pedro I fica para tentar manter o país unido. E eles vão tocando. Os artífices do que sobrou, do que é o Brasil hoje, tal, esse grande país, é o Pedro I, é o José Bonifácio, são os irmãos Andrade. Você nunca foi a Santos? Vai a Santos, tem o casarão que era dos irmãos Andrade, porque as pessoas não têm dimensão. A gente tinha um monte de pessoas, a gente tinha de fato uma elite pensante naquela época. Os irmãos Andrade eram 3 irmãos, né? Assim como os irmãos Rebouças, que é o André Rebouças, mas ele tinha um irmão também, eram negros, né? Engenheiros, heróis da Guerra do Paraguai. Então tem um monte de mentira que é contada o tempo inteiro a respeito do Brasil para destroçar. É para destroçar. Por que destroçar? Porque é isso, tem diferentes grupos, são grupos que chegaram ao poder e eles estão lá. Se você for a Petrópolis, você vai ver casas que estão na mão da mesma curriola desde aquela época. A mesma família ainda tem uma casa aqui, outra ali. O bisavô do Pedro, o bisavô do Fernando Henrique Cardoso era um dos militares que estavam no golpe e era um dos mais radicais, que ele queria matar toda a família real, fuzilar todo mundo. Então, assim, eu posso ficar falando horas e horas, mas o que o Brasil tem de positivo? O Brasil é um gigante. E essa imagem positiva, ela foi construída. Teve a missão francesa, tragam cientistas, tragam da Europa pintores, o Dupré. A nossa bandeira é bonita, ela foi feita por um artista bom, Dupré. Cientistas vieram para cá. E essa cultura, essa alta cultura foi perpetuada. Então você tinha, por sorte, você pegou uma Habsburgo. Os Habsburgo também eram uma família boa, que é a Leopoldina. Então calhou de ter o Pedro II, ele era filho da Leopoldina com Pedro I. Pô, mas o Pedro I maltratava a Leopoldina, cara. Meu, imagina o seguinte, você tem 20 e poucos anos, você é imperador, você é um Übermensch, você é aquele cara que tem desejo de poder, ser maior que a sua vida. O Pedro I era maior que a vida dele. E aí ele casa com uma Habsburgo. A Habsburgo, eles tinham um lance que era muito casamento consanguíneo. Então eles eram todos tortos. Eram realmente tortos. Sim. E a Leopoldina era uma Habsburgo. Ela tinha queixada, queixo muito proeminente, era coxa, uma perna maior que a outra. Ela não se cuidava. Era muito inteligente, muito culta, muito à frente do tempo dela. E eles se respeitavam intelectualmente. A primeira noite, o Pedro I deu uma escovada, esfolou, literalmente, ele escreveu. O cara parece que era o cara era uma máquina, o Pedro I. A moça ficou apaixonada, ficou louca com o Pedro I, mas o Pedro I... Cara, você não casou por amor, imagina, você tem que casar com a Leopoldina, cara, pô, não amava ela. Mas não dá para falar que ele não é perfeito, mas não dá para falar que ele era essa pessoa horrível que foi descrita pela República. O Pedro II era um fraco, a Isabel era uma carola religiosa, limitada, que nunca governou. Entendeu? Então é isso. Por que no Brasil tem essa desvirtuação, das pessoas que realmente foram boas e hoje são vilões, e pessoas que nem são tão importantes são endeusadas aqui? O que a história quis mudar? Em que ponto a gente chegaria com não tendo heróis verdadeiros? Não, isso aqui é o George Orwell, né? Você muda a história para você controlar. Não é que o passado se repete. Não é que você, sabendo o passado, você vai conseguir prever o futuro, né? São várias expressões. Se você não conhece a história, você está condenado a repeti-la. Sim. Então, esse episódio do Bolsonaro foi fantástico, porque pela primeira vez em 130 anos dessa imunda República de Deodoro, caiu a máscara do Exército.